Os mistérios obscuros da Lua. Cientistas afirmam que a Lua não é um satélite natural. A nossa Lua é diferente de qualquer outro satélite descoberto no universo até agora. No século passado, existiam 3 teorias principais sobre a origem da Lua. Uma propunha que a Lua na realidade era originalmente uma parte da Terra que se soltou. Outra teoria propunha que a Lua teria se formado ao mesmo tempo que a Terra, emergindo assim da mesma nébula primordial. Contudo, estas hipóteses falharam em justificar as incríveis diferenças na natureza entre os 2 corpos celestes. A terceira teoria propõe que durante as suas perambulações pelo espaço, a Lua teria sido atraída pela Terra e ficado retida em sua órbita. A Lua é a única no sistema solar conhecido que tem uma órbita quase perfeitamente circular e cíclica, provando que não gira como um corpo celeste natural e possui um tamanho relativamente grande em proporção à Terra. Nos casos em que um satélite é capturado por um planeta, seria de se esperar que tivesse uma órbita mais excêntrica ou pelo menos elíptica. Outro problema com essas 3 teorias é a incapacidade de justificarem um grande momento angular entre Lua e Terra. Outra teoria é que a Lua seria mais velha do que a Terra. Procedimentos de datações com carbono demonstram que a Terra tem 4,6 bilhões de anos, a Lua teria 5,3 bilhões, o que seria uma diferença de 700 mil anos. Ou seja, ela já existia em algum lugar no universo antes mesmo da Terra surgir. Não se sabe de onde a Lua veio, nem quando, e nem como ela entrou na órbita da Terra. Uma explicação interessante e provavelmente a mais incrível de todas, podem ser as várias anomalias que a Lua apresenta, uma vez que um satélite construído por seres inteligentes não está sujeito às mesmas considerações que seriam de se esperar no caso de corpos criados por um processo natural aleatório há bilhões de anos atrás. De fato, muitos cientistas já aceitam a teoria de uma Lua artificial como sendo tão válida como as outras. Quando me deparei com essa chocante teoria soviética, revelando a verdadeira natureza da Lua, fiquei estarrecido. A princípio, considerei inacreditável e naturalmente a rejeitei. Depois, à medida que informações científicas das expedições Apollo trouxeram mais fatos que apoiavam a teoria soviética, compreendi que realmente não havia como rejeitar esta teoria, escreve Don Wilson, no prólogo do seu livro que explora a teoria do satélite artificial, a nossa misteriosa nave espacial Lua. Comparando as luas de outros planetas, a Lua terrestre pode ser considerada um pequeno planeta. Ela tem 1/4 do tamanho da Terra, que comparado a outros planetas no nosso sistema solar, tanto a nível de órbita como de tamanho, a nossa Lua pode ser considerada bastante incomum. Outros planetas obviamente também têm luas, com campos gravitacionais mais fracos. A nossa Lua não se comporta como nenhum outro satélite, Lua, de qualquer outro planeta. A Lua terrestre tem uma órbita quase que totalmente circular, contrariando todas as ideias de órbitas elípticas dos demais satélites. O centro gravitacional da Lua está a 6.000 pés, aproximadamente 1,9 km, mais perto da Terra do que o seu centro geométrico. Com uma discrepância tão significativa que os cientistas continuam sem ser capazes de explicar como a Lua consegue manter-se na sua órbita perfeita sem vacilar. Quando um corpo celeste entra na atmosfera da Terra, sua velocidade é consideravelmente reduzida, e eles são destruídos ou significativamente fragmentados a pequenas partes, devido aos vários quilômetros da camada protetora de nossa atmosfera. Dependendo do tamanho destes astros, ao chegarem a colidir com a Terra, já não mais causariam tantos estragos. A Lua, por exemplo, não tem atmosfera, ou uma camada protetora que possa desacelerar uma colisão ou fragmentar esses objetos estelares como aqui na Terra. Porém, se considerarmos uma colisão de asteroides ou qualquer outro astro errante com a superfície da Lua, estes deveriam abrir crateras com diâmetros e profundidades gigantescas, o que não é o caso. No entanto, se considerarmos a relação entre a profundidade e o diâmetro das crateras que existem na Lua, isso nos faz despertar a possibilidade de que a Lua é composta de algum material extremamente resistente. Suas crateras são achatadas e não são côncavas como as existentes aqui na Terra. Existem algumas crateras com mais de 290 km de diâmetro e suas profundidades não ultrapassam os 6,5 km. Como se houvesse algum material extremamente resistente em sua superfície. Se a Lua fosse realmente um aglomerado de rochas homogêneo,
Essas crateras provocadas pela colisão de astros errantes deveriam ser no mínimo de 4 a 5 vezes mais profundas. Com base na teoria dos cientistas Mikhail Vazin e Alexander Sherbakov da Academia Soviética de Ciências, estima-se que a Lua nunca que poderia ser um astro natural com as composições que possui. A hipótese de a Lua ser uma parte da Terra resultante de uma colisão com outro astro já foi descartada, pois a Lua tem apenas 30% dos mesmos componentes que formam a Terra. Os 70% restantes provavelmente seriam de titânio, já que os cientistas comprovaram que a crosta lunar possui um nível extraordinariamente alto de titânio. Estima-se que a camada de titânio teria aproximadamente 32 km de profundidade que reveste toda a Lua como um escudo de proteção. Outro fato intrigante e muito curioso é como é possível que a Lua seja tão dura. E por que ela contém minerais como o titânio? E essa proporção seria elevadíssima, possivelmente 10 vezes acima de todas as possíveis reservas de titânio registradas na Terra. O titânio aqui na Terra é usado na fabricação e manutenção de jatos, foguetes, submarinos projetados para águas profundas, aeronaves, etc. Os pesquisadores ainda não conseguiram explicar a presença de elevada concentração de titânio na Lua. Misteriosamente, em algumas rochas lunares foram encontrados alguns metais processados, tais como latão, que seria uma liga metálica de cobre e zinco. Mica, que é amplamente usada como material isolante em equipamentos de alta tensão, e os elementos de urânio 236 e 237, o Neptúnio 237, elementos que nunca foram encontrados naturalmente na Terra, a não ser processados, e que possivelmente nunca deveriam ser encontrados na Lua. O urânio 236 é um subproduto nuclear radioativo resultante do processamento do urânio. O intrigante também é o Neptúnio 237, que é um elemento metálico radioativo subproduto resultante da produção de plutônio e dos reatores nucleares. Não seria possível que a Lua teria sido formada a partir de aglomerados de partículas ou rochas incandescentes que durante a formação do sistema solar teriam se reunido dando origem à Lua. Sua órbita circular é quase perfeita, de forma que não poderia ter sido aprisionada pela gravidade da Terra. Tendo seu ponto mais próximo da Terra 363.103 km e no ponto mais distante 406.696 km, com apenas 40.000 km de diferença. Considerando seus dois lados, podemos observar que o lado escuro da Lua está cheio de crateras, como se tivesse sido bombardeado por todos os tipos de objetos espaciais. Outro fato curioso é que a órbita da Lua desafia toda a lógica da comunidade científica. Ela é o único satélite com uma órbita estacionária de forma quase que perfeitamente circular. Intrigante também é que ela gira a uma velocidade exatamente proporcional aos movimentos da Terra, de tal forma que nunca podemos ver seu lado oposto, deixando visível para nós apenas um de seus lados. E assim, a mesma face nos é mostrada noite após noite, anos após anos. Esse movimento da Lua em relação ao movimento da Terra é tão preciso que se a Lua tivesse um giro levemente desassociado dos movimentos da Terra, seria então possível, ao longo de algumas décadas, que lentamente a Lua fosse nos revelando a sua face oculta. Mas a sincronização e precisão de seus movimentos em relação aos movimentos da Terra são tão exatos, que isso não ocorre, garantindo assim, que seu lado escuro continue obscuramente não visível para nós, de forma que nunca se vire para o planeta Terra. Isso seria matematicamente impossível para um satélite natural. O que nos leva a perceber que há algo a ser escondido no lado oculto da Lua, no lado escuro da Lua, o lado que não pode ser visto da Terra. Foram encontradas muitas crateras, montanhas e irregularidades geográficas. Contudo, é na face visível da Lua que encontramos a grande maioria das zonas oceânicas. Porque aqui 80% das superfícies oceânicas estão localizadas no mesmo lado da Lua. A atração gravitacional na Lua não é uniforme. A tripulação da Apollo 8 notou que o seu módulo muitas vezes afundava bruscamente quando voaram perto das áreas oceânicas da Lua. Nesses locais, a gravidade parece misteriosamente ter maior influência. Outro fato intrigante é que os astronautas da expedição da Apollo 16 trouxeram rochas avermelhadas com sinal de oxidação. Isso seria algo que não poderia ser encontrado na superfície lunar.
já que para isso ocorrer seria necessária a presença de oxigênio e hidrogênio, entre outros. Outro fato intrigante são as rochas magnetizadas encontradas na Lua, sem evidência alguma de um campo magnético natural. A teoria de Mikhail Vazin e Alexander Sherbakov da Academia Soviética de Ciências afirma, segundo estas declarações, que a Lua não é um satélite natural da Terra, mas um planetóide oco, ou um pequeno planeta elaborado por uma civilização muito avançada e colocado em órbita em torno da Terra muitos séculos atrás. Eles descrevem assim: provavelmente a base tem uma camada dupla, uma armação blindada densa com cerca de 30 km de espessura, e nela uma capa menos compacta, uma camada mais fina, cerca de 4,5 km. A densidade da Lua é de 3,34 gramas por centímetro cúbico, enquanto que a da Terra é de 5,5 gramas por centímetros cúbicos, possuindo apenas 60% da densidade da Terra. Vários estudos demonstram o que muitos consideram como a inevitabilidade de que a Lua pode ser oca e não um corpo celeste homogêneo. Em 1982, no livro Moongate, Descobertas Suprimidas do Programa Espacial Americano, o engenheiro nuclear e pesquisador William L. Bryan II escreve que evidências recolhidas durante as experiências sísmicas efetuadas no programa Apollo sugerem que a Lua é oca e relativamente rígida. Adicionalmente, muitos cientistas foram ousados ao ponto de sugerir que tal característica foi criada artificialmente. De fato, de acordo com a posição das camadas superficiais que foram possíveis de identificar, cientistas declararam que a Lua parece ter sido formada do avesso, um argumento utilizado por aqueles que acreditam na hipótese da construção artificial. Curiosamente, as concentrações de massa da Lua estão localizadas em uma série de pontos pouco abaixo da superfície, o que reforça a teoria de que seu centro não é maciço. Todo mundo sabe que Apollo 12 foi a segunda missão do programa Apollo da NASA a pousar na Lua. No entanto, o que nem todo mundo sabe é que durante essa missão a tripulação, composta pelos astronautas Richard Gordon, Alan Bean e Charles Conrad, da Apollo 12, provocaram intencionalmente a colisão de uma peça de metal com 2,5 toneladas contra a superfície do satélite. O mais curioso é que esse impacto fez com que a Lua reverberasse como um sino por quase uma hora. De acordo com Ken Johnson, supervisor de dados e controle do departamento da NASA, a Lua não só soou como um sino, mas também balançou toda. Esse balanço foi de forma tão precisa que dava a entender que sua camada superficial fosse toda protegida por gigantescos amortecedores hidráulicos em seu interior. De acordo com uma matéria publicada nos anos 70 pela revista Popular Science, esse fato intrigante, assim como outras descobertas realizadas pelas missões Apollo 11 e 12, foi levado em conta quando a Apollo 13 estava sendo planejada. Tanto que um dos experimentos que deveriam ter sido conduzidos pela tripulação consistia em provocar uma colisão na superfície lunar para recriar a intrigante reverberação. Como você deve saber, a missão foi abortada. Contudo, eles deveriam ter provocado a colisão de um objeto com 15 toneladas contra a superfície lunar para ver o que aconteceria. Aliás, uma das teorias que chegou a ser proposta na época era de que para que tal fenômeno pudesse acontecer, o nosso satélite deveria ser oco. Isaac Asimov, renomado escritor russo e professor de bioquímica, em seu livro intitulado Uma Anomalia Chamada Lua, diz o seguinte: a Lua é maior do que deveria ser, aparentemente mais antiga do que deveria ser, muito mais leve em massa do que deveria ser. Ocupa uma órbita incomum, e é tão extraordinária que todas as explicações existentes para sua presença são cheias de complicações e nenhuma pode ser considerada, nem de longe, como clara. Isto é a Lua, mas com certeza ninguém nunca ouviu falar da Lua deste modo. Nós ignoramos os fatos, pois abraçamos as teorias científicas como se fossem uma verdade incontestável. As teorias científicas são, na verdade, como o próprio nome diz, teorias. A grande diferença é que essas teorias são repetidas muitas vezes sem conta, até que as pessoas as aceitem como verdadeiros fatos. A primeira teoria científica sobre a Lua é a teoria da colisão. Essa teoria diz que um grande planeta veio e colidiu com a Terra. Depois, um grande pedaço ficou para trás e tornou-se a Lua. Quando os físicos viram que isso não funcionava, fizeram então uma segunda teoria, a teoria da dupla colisão.
Essa explica que um planeta do tamanho de Marte colidiu com a Terra, afastou-se, e depois o suposto planeta pensou: ah, acho que vou bater outra vez, só que agora na direita ao invés da esquerda. E voltou a colidir. Que desesperados são estes cientistas! Na verdade, é que os cientistas não fazem a mínima ideia de onde veio a Lua. Com base em todas as teorias da física, ela não deveria estar ali. Não podemos saber mais nada a não ser chegar à conclusão de que a Lua não deveria estar lá. O fato de ela lá estar é quase que um daqueles golpes de sorte que é praticamente bom demais para ser verdade. Algumas referências históricas narram fatos surpreendentes que atribuem a Lua como um lugar muito intrigante. Aristóteles na Constituição de Thales diz que os bárbaros da Arcádia tinham direito à terra porque habitaram antes que a Lua apareça nos céus. Os primeiros gregos foram chamados de preselenos, o que significa antes da Lua. Plutarco na História Romana escreveu: estes eram os arcadianos, os chamados povo pré-lunares. Outros escritores antigos aludiram também a um momento em que não havia lua nos céus. Apolônio Rode menciona a época em que todas as estrelas ainda não estavam no céu. No Salmo 72 da Bíblia, é lido: você temia-se desde o tempo do sol e antes do tempo da lua. Eles também dizem as crônicas tibetanas, que nos tempos antediluvianos, não havia lua no céu. As lendas eslavas também apontam nessa direção e o misterioso Book of Revelations indica que a Lua foi capturada pela Terra há 13.000 anos. E a Petus, lua de Saturno, também compartilha o mesmo fenômeno que nossa Lua, onde em um lado estão quase todos os impactos de artefatos espaciais, enquanto que no outro lado existem em quantidades bem menores. Além disso, há evidências que levantam suspeitas, pois parece que essa lua é artificial e foi montada ali em duas partes. Mesmo com todos os dados gerados pelas missões Apollo, NASA, sobre a Lua, ele ainda continuaria um grande enigma para os astrônomos e cientistas. O Dr. Robert Stroh foi o primeiro presidente da Comissão de Exploração Lunar da NASA. Ele afirmou que a Lua pode ser um satélite artificial. Há pessoas que acreditam que a nossa Lua seja apenas um grande astro maciço e compacto com uma camada externa de poeira e rocha. Mas o que os cientistas vêm observando ao longo dos tempos e através de muitas pesquisas, é que possivelmente a Lua tem abaixo dessa espessa camada de rochas e poeira, um escudo com milhares de quilômetros de espessura, feito de algum material altamente resistente como o titânio. Muitos ufólogos acreditam que a Lua seja na verdade uma grande base extraterrestre projetada para monitorar o progresso da humanidade na Terra. Robin Brett, um dos cientistas da NASA, afirma que seria mais fácil provar a não existência da Lua do que provar cientificamente a sua real existência. Será a Lua uma nave espacial oca enviada para orbitar a nossa Terra num passado pré-histórico? Don Wilson, em seu livro A Nossa Misteriosa Nave Espacial Lua. A Lua é a característica mais dominante do nosso céu noturno e inspira tanto deslumbramento como mito desde a antiguidade. Embora as últimas décadas tenham proporcionado novos entendimentos sobre muitos mistérios lunares, um grande número de questões sobre este satélite permanece sem solução. Nos habituamos a este planetoide branco que orbita a Terra a cada 28 dias como uma parte importante do mundo natural. Quando começamos a analisar as qualidades físicas deste familiar vizinho, muitos detalhes sugerem que a Lua pode não ser de tudo natural. Mas se a Lua realmente é artificial, qual o propósito de sua construção e quem a construiu? Terá sido construída somente para brilhar à noite no céu? Ou tem outros propósitos? O seu campo afeta as marés, os ciclos naturais da Terra e alguns acreditam que afeta até o nosso estado mental, tendo se tornado parte integrante da vida na Terra. Hoje podemos dizer que é difícil imaginar o nosso mundo sem a Lua. Contudo, é possível que a humanidade em algum momento no passado possa ter vivido sem a Lua. Provavelmente, a Lua teria sido artificialmente projetada e colocada na órbita da Terra por entidades inimaginavelmente inteligentes para nós, simplesmente para a nossa própria proteção. A Lua teria as mesmas funções de um grande escudo contra as explosões solares, cataclismos cósmicos, e as precipitações de meteoros que seriam atraídos pela Lua, evitando que caia na Terra. Poderia ser também usada como um grande laboratório alienígena responsável pela observação e desenvolvimento da humanidade na Terra, podendo também ser usado para testes genéticos com humanos,
com a finalidade de manipular nosso DNA determinando o desenvolvimento da raça humana. Poderia também ser um equipamento tecnológico, cuja finalidade seria gerar benefícios para os seres humanos, tornando então possível nossa vida e desenvolvimento na Terra como um estabilizador terrestre, mantendo estáveis as estações do ano, regulando a temperatura, as marés e os fluxos internos do corpo humano. Edgar Mitchell, astronauta de Apollo 14, diz que a presença e participação de extraterrestres em nossas vidas é uma realidade, e que eles estão nos observando a todo momento. Afirma Mitchell que do módulo lunar, eles viam essas naves o tempo todo. Ele comenta também porque o homem não voltou à Lua desde 1972, mesmo com a tecnologia mais avançada em relação àquela década. Certamente houve algum tipo de comunicação com os extraterrestres. Neil Armstrong teria dito que viu extraterrestres próximo a uma cratera na Lua e que foram gentilmente convidados a se retirarem da Lua e que teriam sido avisados a não mais retornarem. Ou será que as missões lunares continuam ocorrendo secretamente e que também haja alguma forma de comunicação com esses seres alienígenas? É evidente que há algo não revelado nisso tudo. Até o presente momento todos os questionamentos nos levam a uma única teoria: a que a Lua seria um gigantesco objeto estelar artificial e que estaria ali para nos observar ou para algum tipo de controle em massa.